Na cidade de Rocaporena, Itália, um vilarejo isolado e rochoso nos Apeninos, por volta do ano 1381, nascia Margherita Lotti. Ninguém que visse aquela criança, a filha única e milagrosa de pais idosos e piedosos, Antônio e Amata, poderia jamais imaginar que ela se tornaria a advogada das causas perdidas, a santa dos desesperados, o último recurso para aqueles que não têm mais para onde se voltar. Como? Como uma pessoa cuja vida inteira foi uma sucessão implacável de tragédias e impossibilidades. Como uma mulher que foi forçada a um casamento violento com um homem temido por todos, que sofreu abusos por 18 anos, que finalmente converteu seu marido apenas para vê-lo brutalmente assassinado. Como uma mãe que então enfrentou a escolha mais impossível que um ser humano pode conceber: ver seus próprios filhos se tornarem assassinos para vingar o pai, ou rezar a Deus para que ele os levasse da terra antes que pudessem cometer tal pecado. Como essa mulher, tendo perdido tudo, se transformou em um dos maiores faróis de esperança da história da Igreja. Hoje, Santa Rita de Cássia é mundialmente conhecida por um título que nenhuma outra santa possui com tanta força: a padroeira das causas impossíveis. O seu nome é sussurrado em hospitais quando a medicina desiste. É invocado em tribunais quando a justiça humana falha. É clamado em lares destruídos quando o perdão parece uma fantasia. Milhões recorrem a ela, não para coisas fáceis, mas para o impossível, para encontrar esperança quando toda a esperança humana se foi. Pela cura de uma doença terminal, pela restauração de um casamento que já foi declarado morto, pela paz em uma família devastada por gerações de ódio, pela conversão de um coração que parece irrevogavelmente perdido para o vício ou para o crime. A história dela não é apenas um conto do passado, não é um vitral bonito para ser admirado à distância. É um mapa. É a resposta brutal e gloriosa para a pergunta que todos nós, em algum momento da vida, faremos: o que eu faço quando não há mais nada a fazer? O que eu faço quando minha situação é objetivamente impossível? A vida de Santa Rita nos ensina a lição mais difícil, mais amarga e mais poderosa de todas: como perdoar o imperdoável e como confiar quando a razão, a lógica e o mundo inteiro gritam que é o fim. A resposta à pergunta, por que ela é a santa do impossível, não está em um único milagre. Não está apenas na rosa que floresceu na neve. Está em cada dia dos seus 76 anos de vida. Ela não fez um milagre impossível. Sua vida foi o milagre impossível. Para entender a vida impossível de Rita, precisamos primeiro entender o mundo impossível, cruel e violento em que ela nasceu. A Itália do final do século XIV não era a Itália que conhecemos. Era um mosaico caótico de cidades-estado, clãs rivais e feudos familiares, perpetuamente em guerra. Era o mundo da vendetta. Este não é um conceito de filme, era a lei da terra. Era um código de honra brutal, governado pelo sangue. Se um homem de uma família era morto, a honra exigia que sua família matasse um homem da família do assassino. E então, essa família teria, por sua vez, que vingar aquela morte. Era um ciclo interminável de ódio e assassinato que podia durar gerações, aniquilando linhagens inteiras. A sociedade estava fraturada, dividida em facções políticas e familiares que se odiavam mortalmente, principalmente os guelfos, que apoiavam o Papa, e os gibelinos, que apoiavam o Sacro Imperador Romano. Mas na prática, essas grandes alianças eram apenas desculpas para rixas locais sangrentas. Neste mundo de ódio institucionalizado, na pequena e isolada aldeia de Rocaporena, vivia um casal de idosos, Antônio Lotti e Amata Ferri. Eram pessoas simples, de fé inabalável e conhecidos em toda a região por um título muito específico e muito raro: I Pacieri,
os pacificadores. Em uma sociedade onde a vingança era uma virtude, a vocação deles era tentar mediar essas vendetas. Eles se colocavam fisicamente entre as famílias armadas, tentando trazer reconciliação onde só havia ódio. Eram os pacificadores de que fala o Evangelho, em um mundo que não queria a paz. Antônio e Amata já passavam da meia-idade e carregavam uma grande tristeza. Não tinham filhos. Numa época em que a falta de filhos era vista como uma maldição ou um fracasso, eles rezaram incessantemente. E então, um milagre. Quando já haviam perdido toda a esperança humana, Amata concebeu. E Marguerita, que o mundo conheceria como Rita, nasceu. A infância de Rita foi, portanto, marcada por essa contradição fundamental. Uma fé profunda, terna e pacífica dentro de casa, e um mundo de violência brutal e ódio normalizado lá fora. Criada em um mundo dividido pela vendetta, ela não apenas ouviu falar sobre o ódio, ela o via. Ela cresceu vendo seus próprios pais arriscarem suas vidas para tentar fazer as pazes. Ela aprendeu, desde o berço, o valor supremo da paz e o preço terrível, satânico, do ódio. Deus já estava plantando ali a semente. O seu desejo ardente por paz, sua profunda compaixão pelos que sofriam e sua repulsa pela violência estavam moldando um coração que, anos mais tarde, seria chamado não apenas para pregar a paz como seus pais, mas para encarnar o preço dessa paz em sua própria carne, de uma forma que o mundo jamais esqueceria. Desde muito jovem, Rita não queria nada com aquele mundo. Ela não queria casamento, não queria riqueza, não queria fazer parte daquele ciclo de sangue. Ela era uma criança mística que passava horas em oração em uma pequena capela perto de sua casa. Ela queria ser freira, ela queria dar sua vida inteiramente a Deus, no silêncio, na oração e na paz do convento das Irmãs Agostinianas, na cidade vizinha de Cássia. Esse era seu único sonho, seu único plano. Mas o mundo em que vivia tinha outros planos para ela, e a primeira impossibilidade de sua vida, o primeiro muro intransponível, estava prestes a se apresentar. Aos 12 anos, Rita expressou formalmente aos pais seu desejo de entrar para o convento. Mas seus pais, os mesmos pais piedosos e santos, recusaram terminantemente. Por quê? A razão era dupla. Primeiro, eles eram idosos. Rita era sua única filha, o milagre de sua velhice. Em uma época sem previdência social, o futuro e a segurança deles na velhice dependiam de um casamento que garantisse sua proteção. Mas mais importante que isso, em um mundo de vendetas, um casamento estratégico poderia ser a maior obra de paz que eles poderiam realizar. Poderia selar a paz entre facções rivais. Eles escolheram para ela um homem chamado Paolo Mancini. Este nome foi provavelmente o primeiro grande terror da vida de Rita. Paolo não era um pretendente qualquer. Ele era um homem poderoso, de posição, mas conhecido em toda a Cássia por seu temperamento explosivo, seu gênio violento e sua participação ativa nas guerras de facções. Ele era um homem da vendetta. Ele era, em suma, o oposto absoluto de Rita. Ele era tudo o que ela mais temia e desprezava. Foi o momento da grande decisão. Este não foi um ponto de virada de uma visão gloriosa no céu. Foi um ponto de virada da obediência cega na mais profunda escuridão. O coração de Rita estava partido. O sonho de sua vida estava sendo destruído por seus próprios pais. Ela poderia ter escolhido rebelar-se. Poderia ter fugido para o convento e forçado sua entrada, como fez Santa Clara de Assis. Poderia ter entrado em uma batalha de vontades, acusando seus pais de traírem a Deus. Mas a voz de Deus, que ela aprendera a ouvir na obediência filial, falou mais alto que seus próprios sonhos. Rita escolheu Cristo. E ela escolheu servi-lo, não no convento que ela sonhava, mas no mundo que ela mais temia. E essa escolha exigiu a renúncia mais radical de todas.
Ela renunciou ao seu sonho mais profundo, à sua própria identidade, à sua vocação percebida para honrar seus pais. Ela viu, em sua obediência a eles, a obediência a Deus. Ela disse sim, e por volta dos 14 anos, a jovem mística e pacífica foi entregue em casamento a Paolo Mancini, o homem violento. A jornada havia começado. E os 18 anos seguintes seriam a sua forja no fogo. Os 18 anos seguintes não foram fáceis, foram a forja da alma da santa do impossível. A vida de Rita foi um inferno doméstico. A hagiografia não poupa detalhes. Paolo Mancini era exatamente o que se temia, um marido abusivo, infiel e violento. Ele era um homem rude, endurecido pelas guerras de facções e não tinha a menor paciência para a piedade profunda e a gentileza de sua jovem esposa. Rita foi para o campo de batalha. Não um campo de batalha com espadas, mas um campo de batalha diário, travado dentro de 4 paredes. Um campo de batalha feito de portas batendo, de gritos, de insultos, de medo constante e de lágrimas noturnas. A tradição conta que ele a agredia fisicamente, que a humilhava publicamente por sua fé, que a ridicularizava por ela ir à igreja. Longe dos olhos do mundo, enquanto ela suportava as humilhações públicas de seu marido, enquanto era ridicularizada por suas irmãs de fé por ser casada com um homem tão terrível, enquanto cuidava de seus ferimentos quando ele voltava de brigas de rua, Rita fazia a única coisa que podia. Ela desenvolveu seu primeiro superpoder. Ela rezava e respondia à raiva com uma mansidão e uma doçura inexplicáveis. Deus a ensinava sobre a verdadeira longanimidade, a paciência heróica, que não é passividade, mas uma força ativa. Ela não estava apenas aguentando o sofrimento. Ela não era uma vítima passiva. Ela estava ativamente, dia após dia, oferecendo aquele sofrimento, cada grito, cada humilhação, pela alma de seu marido. O mundo teria lhe dado todas as desculpas para odiá-lo, teria lhe dado todas as razões para amaldiçoá-lo, para fugir, para abandoná-lo. Mas Rita, a filha dos pacificadores, viu nele não um monstro, mas uma alma acorrentada pelo ódio, uma alma que precisava desesperadamente de salvação. Ela decidiu lutar por aquela alma, não com armas, mas com amor. E então, após quase 18 anos de casamento, após 18 anos de oração incessante, de paciência sobre-humana e de amor que se recusava a desistir, o primeiro milagre impossível da vida de Rita aconteceu. Paolo Mancini se converteu. O homem violento quebrou. A tradição conta que um dia ele chegou em casa e, em vez de raiva, encontrou apenas lágrimas e orações de sua esposa. E algo nele mudou. A persistência daquele amor inexplicável quebrou a armadura de seu coração. Ele abandonou a vida de vendetta. Ele renunciou às brigas de facção. Ele pediu perdão a Rita publicamente por 18 anos de crueldade e começou a viver uma vida de fé ao lado dela. Rita tinha transformado seu maior algoz em seu irmão em Cristo. O casamento, que era sua prisão, tornou-se por um breve tempo um lar. E eles tiveram 2 filhos, 2 meninos, que ela pôde criar na fé, Giovanni Giacomo e Paolo Maria. Rita tinha conseguido o impossível. Ela tinha encontrado a paz. Mas no mundo da vendetta, a paz tem um preço. E abandonar o ciclo do ódio é um ato de traição que o mundo não perdoa. E então, a missão de Rita, sua verdadeira missão, foi revelada. E ela foi revelada através da maior das tragédias. O passado de Paolo Mancini, o passado que ele havia renunciado, voltou para assombrá-lo. Inimigos de sua antiga facção, ou talvez uma família rival que nunca o havia perdoado por crimes passados, viram em sua conversão uma fraqueza. Eles prepararam uma emboscada. Uma noite, Paolo estava voltando para casa, desarmado, quando foi pego e brutalmente assassinado na estrada.
O luto de Rita foi duplo, uma dor inimaginável. Ela chorou pelo marido que ela aprendeu a amar, e chorou ainda mais pelo homem recém-convertido que ele havia se tornado, roubado da chance de viver sua nova vida. Mas seu luto foi violentamente interrompido por uma realidade ainda mais terrível: a vendetta. O superpoder de Rita, sua capacidade de perdão radical, foi imediatamente posta à prova mais extrema. No instante em que ela chorava sobre o corpo do marido, a honra do mundo exigia apenas uma coisa: vingança. Ela poderia ter exigido justiça, ela poderia ter inflamado seus filhos, agora adolescentes, a vingar o pai. Isso era o que o mundo esperava. Era a honra. Em vez disso, no funeral, Rita fez o impensável. Ela publicamente perdoou os assassinos de seu marido. Ela renunciou a qualquer direito de vingança e rezou por suas almas. Mas o ódio do mundo era mais forte que seu perdão. A família Mancini e os parentes de Paolo não perdoaram. O perdão de Rita era uma vergonha para eles, e eles começaram a pressionar os dois filhos de Rita, Giovanni e Paolo Maria. Eles diziam: seu pai foi morto. Vocês são homens agora. Vocês devem lavar a honra da família com sangue. E a tragédia se aprofundou. Os dois meninos, que cresceram ouvindo as histórias de violência do pai antes da conversão, começaram a ceder. O sussurro do ódio, da honra, era mais sedutor que as orações da mãe. Eles começaram a planejar a vingança. Este foi o momento mais impossível da vida de Santa Rita. Um momento que faz sua vida anterior de abusos parecer pequena. Ela se viu diante de uma escolha que nenhuma mãe deveria enfrentar. Ela havia lutado 18 anos para salvar a alma de seu marido do ódio. Agora, ela corria o risco de ver as almas de seus dois únicos filhos se perderem para sempre no pecado mortal do assassinato. Ela tentou argumentar. Ela tentou trancá-los em casa. Ela implorou. Ela os levou diante do crucifixo. Mas a cultura da vendetta era muito forte. Seus filhos estavam decididos a matar. E então, Rita fez a oração mais terrível, mais incompreensível e mais corajosa da história da santidade. Ela se ajoelhou diante de seu crucifixo, com o coração partido em 1000 pedaços, e rezou a Deus. Ela disse: meu Deus, vós sabeis o quanto eu amo meus filhos. Eu dei a vida por eles, mas eu os quero no céu. Se eles estão determinados a cometer este pecado mortal, se eles estão determinados a manchar suas mãos com sangue e perder suas almas, Senhor, eu vos peço, levai-os deste mundo, antes que eles possam cometer este crime. É uma oração que nos choca, mas é a oração de uma mãe que amava mais a alma eterna de seus filhos do que sua presença física na terra. Ela preferia a dor impossível de perdê-los fisicamente a vê-los perdidos para a eternidade no inferno do ódio. Deus ouviu sua oração. Pouco tempo depois, antes que qualquer plano de vingança pudesse ser executado, uma epidemia de disenteria varreu a região. Os dois meninos, Giovanni e Paulo Maria, adoeceram gravemente. Rita cuidou deles dia e noite. E, em seus leitos de morte, ela teve o tempo que precisava. Ela conseguiu o que não podia conseguir enquanto eles estavam de pé e cheios de ódio. Ela os reconciliou com Deus. Ela os ajudou a finalmente perdoar os assassinos de seu pai. Ambos morreram em estado de graça nos braços da mãe. Rita estava sozinha. Ela havia perdido tudo: o marido, os filhos, o sonho da juventude. Sua vida, para qualquer observador do mundo, era um fracasso absoluto, uma tragédia sem sentido. Mas para Deus, ela estava livre. Sua missão de salvar sua família estava completa. E agora, seu chamado original, aquele sonho de infância de ser freira, retornou com força total. Ela foi até o convento das Irmãs Agostinianas em Cássia e pediu para ser admitida. E ela ouviu a palavra não. Outra impossibilidade. As freiras a recusaram. Por quê?
Rita era viúva de Paolo Mancini, um homem assassinado. A vendetta ainda estava viva. A família de Paolo ainda queria vingança, e os assassinos ainda estavam em Cássia. Algumas das freiras no convento eram, inclusive, parentes da família dos assassinos. Aceitar Rita não era aceitar uma viúva piedosa. Era aceitar trazer a guerra de sangue para dentro dos muros do convento. A segurança de todas estaria em risco. As freiras lhe deram uma condição que sabiam ser impossível. Nós só a aceitaremos se você trouxer a paz. Você deve reconciliar oficialmente sua família, os Mancini, com os assassinos de seu marido. Isso era humanamente impossível. Exigir que uma família medieval renunciasse à vendetta era como pedir a uma montanha que se movesse. Mas Rita era a mulher do impossível. Ela passou meses rezando, jejuando, indo e vindo entre as duas famílias. A viúva da vítima foi à casa dos assassinos. Ela foi à casa de seus cunhados. Ela implorou, em nome de Cristo, em nome do sangue derramado, que parassem o derramamento de sangue. E por fim, o milagre aconteceu. Sua santidade, sua dor indescritível, seu perdão radical, quebraram o coração de pedra daquelas famílias. Os Mancini e a família dos assassinos concordaram em assinar um tratado de paz, renunciando publicamente à vendetta diante da cidade. Rita havia conseguido. A paz estava selada. Ela voltou ao convento com a prova da paz. E mesmo assim, foi recusada novamente. A paz era frágil demais. As portas ainda estavam trancadas. Frustrada, mas não derrotada, Rita voltou para sua casa vazia em Rocca Porena. Ela se entregou à oração, pedindo ajuda a seus 3 santos padroeiros, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. E então ocorreu o milagre assinatura de sua vocação. O milagre que provou que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Uma noite, enquanto ela rezava profundamente em seu quarto, seus 3 santos padroeiros apareceram para ela em uma visão. Eles a chamaram. Ela sentiu seu corpo ser levitado. Eles a guiaram pela noite, sobre as montanhas e vales rochosos, até a cidade de Cássia. As freiras no convento acordaram no meio da noite, com o som de alguém rezando na capela. Elas foram até lá, confusas, e lá, ajoelhada em oração diante do sacrário, estava Rita. Ela estava dentro do convento. Todas as portas e portões ainda estavam trancados por dentro. Não havia explicação humana. Deus a havia transportado. Diante de um milagre tão claro, tão impossível, as freiras não puderam mais recusá-la. Rita finalmente realizou seu sonho. Aos 40 anos, viúva, tendo perdido tudo, ela se tornou uma freira agostiniana. Ela não era mais apenas Marguerita, ela era a irmã Rita, um instrumento vivo da paz de Deus. Mas essa fidelidade atraiu um tipo diferente de oposição. Seu conflito não era mais com o mundo exterior, mas com o mistério do próprio sofrimento de Deus. No convento, Rita foi um modelo de obediência e caridade. Ela, que havia enfrentado o mundo, agora era a mais humilde. Uma história famosa conta que a Madre Superiora, para testar sua humildade e obediência, deu a ela uma ordem impossível e sem sentido. Apontou para um pedaço de pau seco, um galho morto fincado no jardim do convento, e ordenou que ela o regasse todos os dias, como se fosse uma planta viva. Rita obedeceu. Sem questionar, com total humildade, ela regou o pau seco todos os dias, durante 1 ano, enquanto as outras freiras provavelmente riam de sua tarefa inútil. E aquele pau seco floresceu, tornando-se uma videira exuberante, que, diz a tradição, dá uvas milagrosas até hoje no convento de Cássia. Mas a alma de Rita desejava mais. Ela havia perdoado. Ela havia trazido a paz. Ela havia obedecido. Agora, ela queria se unir completa e totalmente à fonte de todo perdão, a paixão de Jesus Cristo.
Em uma sexta-feira santa, por volta de 1442, Rita estava rezando profundamente na capela. Ela meditava sobre a dor indescritível de Cristo, sobre a coroa de espinhos que perfurava sua cabeça. Em seu coração ela fez um pedido audacioso. Senhor, vós sabeis o que sofri, mas meu sofrimento não é nada comparado ao vosso. Deixa-me partilhar de tua dor. Não me des o teu sangue, nem as chagas das mãos ou dos pés. Dá-me apenas um espinho da tua coroa. Seu testemunho final veio naquele momento. Enquanto ela rezava, ela sentiu uma dor lancinante como fogo em sua testa. Um espinho da coroa do crucifixo, segundo a tradição, desprendeu-se misticamente e cravou-se profundamente em sua testa. Este não foi um estigma glorioso como o de São Francisco. Foi uma chaga terrível. Pelo resto de sua vida, por 15 longos anos, Rita carregou essa ferida aberta em sua testa. O inimigo agora era a doença, a dor crônica e o isolamento. A ferida tornou-se purulenta e, segundo os relatos, exalava um cheiro tão forte e repulsivo que ela não podia mais ficar em comunidade com as outras irmãs. A mulher que trouxe a paz foi exilada. Ela foi levada à exaustão e viveu seus últimos 15 anos em reclusão, isolada em sua cela, em união constante e dolorosa com o Cristo sofredor e abandonado. Seu sofrimento com o marido foi a forja. Seu sofrimento com os filhos foi a missão. Seu sofrimento com o estigma foi sua união. Seu testemunho final veio em 22 de maio de 1457. Ela estava morrendo, com mais de 70 anos, consumida pela doença, provavelmente tuberculose, e pela dor da ferida. O mundo achou que era uma derrota, uma vida de dor terminando em isolamento e solidão. Mas, no leito de morte, ocorreu o milagre final, o milagre que a define, o selo de Deus em sua vida impossível. Era o auge do inverno em Cássia. As montanhas estavam cobertas de neve, a temperatura estava abaixo de zero. Uma prima de Rocaporena veio visitá-la em sua cela. Rita, com a voz fraca, quase inaudível, fez um último pedido. Volte à minha antiga casa em Rocaporena, ela disse, e traga-me uma rosa do jardim e 2 figos da figueira. A prima achou que era o delírio da febre. Uma rosa, figos, em janeiro, na neve, era impossível. Mas por caridade moribunda, ela foi. Ela caminhou quilômetros na neve até a velha casa de Rita em Rocaporena. E lá, no jardim congelado, coberto por um manto branco, ela viu o impossível. Saindo da neve em um galho, estava um único botão de rosa vermelho, perfeito, e no galho da figueira ao lado, 2 figos maduros. A prima os colheu, atônita, e os levou para Rita. Rita sorriu. Era o sinal de Deus. A rosa em meio ao inverno mais rigoroso era ela, uma vida de amor que floresceu no inverno do ódio. Os figos eram seus 2 filhos, salvos, maduros para o céu. Suas últimas palavras, dizem, foram: "Eu vos amo, meu Salvador." Naquele instante em que ela morreu, os sinos da igreja de Cássia começaram a tocar sozinhos, e a ferida em sua testa, que a atormentou por 15 anos, se fechou, e em vez do cheiro terrível, exalou um perfume de rosas que encheu o convento. Aquele sofrimento era o selo final de sua vitória em Cristo. A morte não foi o fim. Longe de ser esquecida, o legado de Santa Rita explodiu. A devoção se espalhou como fogo. Imediatamente após sua morte, milagres começaram a ser relatados. Peregrinos começaram a fluir para Cássia, não para ver o convento, mas para rezar no túmulo da santa. Ela não era chamada de Santa Rita, mas de a advogada dos impossíveis. As pessoas que não tinham mais a quem recorrer, recorriam à viúva de Rocaporena. E o primeiro milagre pós-morte foi seu próprio corpo. Aberto para a visitação, seu corpo permaneceu incorrupto, não apodreceu, não foi mumificado. Até hoje, mais de 560 anos depois, seu corpo repousa em uma urna de vidro na Basílica de Cássia.
em um estado de preservação que a ciência não explica, um testemunho permanente de que a vida que ela viveu era, de fato, tocada por Deus. Mas sua canonização oficial foi ela mesma uma causa impossível. Por razões políticas, pela turbulência da Igreja, o grande cisma, a Reforma, seu processo foi iniciado e interrompido várias vezes. Séculos se passaram. Ela foi beatificada em 1627, mas ainda não era santa. Foram necessários mais quase 300 anos para que ela fosse oficialmente declarada santa. Finalmente, em 1900, o Papa Leão XIII, reconhecendo a devoção popular massiva, global e ininterrupta que havia atravessado quase 5 séculos, a canonizou. A Igreja não fez de Rita a santa dos impossíveis. A Igreja reconheceu o que o povo de Deus já sabia há 500 anos, que a mulher que viveu o impossível no casamento, na maternidade, na vocação e no sofrimento, era a pessoa certa no céu para interceder pelas nossas causas impossíveis aqui na terra. A história de Santa Rita não é apenas para ser admirada, é para ser vivida. E ela fala diretamente com você. Hoje, ela responde à nossa pergunta inicial. Por que ela? Ela é a santa do impossível, porque ela nunca fugiu do impossível. Ela o abraçou. Você que se sente preso em uma situação familiar insuportável, um casamento que parece morto, um conflito com filhos ou pais, um ambiente de abuso, vício ou raiva. Você que se sente como Rita no início de seu casamento, a vida dela te ensina que a paciência regada pela oração pode sim converter corações. E, acima de tudo, ela te ensina o poder do perdão radical. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É a única arma que quebra os ciclos de ódio. Você que se sente derrotado porque seus sonhos foram roubados. Você que, como Rita, queria o convento, mas recebeu o casamento. Você que queria uma carreira e recebeu a doença. Você que queria uma família e recebeu a solidão. A vida dela te ensina que a renúncia aos nossos planos por obediência a Deus não é o fim da história. É o começo da verdadeira história. Deus honrará seu desejo de uma forma que você não pode imaginar. A porta que Deus abre pode ser diferente daquela que você escolheu, mas ela levará à santidade. E você que enfrenta uma situação literalmente impossível, uma porta trancada, um diagnóstico terminal, uma dívida impagável, um filho perdido nas drogas, uma causa na justiça que está perdida. A vida dela te ensina que a fé não é acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que Deus fará. Rita é a prova viva de que Deus intervém. Ele abre portas trancadas, ele faz videiras crescerem de pau seco. Ele faz rosas crescerem na neve. Ele traz vida onde o mundo só vê morte. A perseverança de Santa Rita não é um dom distante, é um convite. É um convite para ficar de joelhos quando o mundo, sua razão e seu medo dizem para você desistir. Que o exemplo de Santa Rita de Cássia inspire a todos nós a perdoar o que parece imperdoável e a confiar no que parece impossível. Vamos agora, juntos, pedir a intercessão desta poderosa advogada. Onde quer que você esteja, apresente a ela a sua causa impossível. Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada nos casos desesperados. Vós que recebestes em vossa vida as graças de um casamento difícil, da maternidade provada, da viuvez, da vocação religiosa e do sofrimento da paixão de Cristo, vede a minha angústia, vede a minha causa que humanamente já está perdida. Apresente sua causa impossível em silêncio. Alcançai-me do coração de Jesus a graça que vos peço, se for para a glória de Deus e o bem da minha alma, e que eu possa, como vós, mesmo no sofrimento, louvar a Deus e confiar em seu poder. Amém. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós.
Santa Rita de Cássia, padroeira do impossível, rogai por nós.